gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos testes que eu fiz aqui no meu projeto, certo? Desse projeto aqui que eu aprendi, né, junto com o professor Nélio Alves. Dou meus créditos e parabéns pelo curso que você ministra, certo? Muito bom mesmo o seu curso. E vamos lá. Aqui esse projeto aqui como fosse um projeto de controle de vendas, certo? Uma API. E nessa API o que nós podemos ver aqui, certo? Tem várias pacotes aqui, certo? Entidades, repositório, controladores, as exceptions, serviços e muitos outros aqui. Depois eu compartilho cada um deles aqui com mais calma, certo? Mas o ponto principal aqui que eu quero compartilhar com vocês é sobre os testes, né? Que eu aprendi essa semana como realizar testes unitários com respeito de cada objeto aqui, como fazer isso aqui, certo? Então o que eu pude fazer aqui foi o seguinte, o que é que eu fiz aqui a princípio? Eu dividi, certo, em dois pacotes aqui, certo? As entidades e os repositórios de testes, onde aqui, nesse repositório de teste aqui, como nós podemos observar aqui, o ponto principal deles é testar a entrada de dados, saída de dados, remoção de dados e alterações de dados e alguns outros pontos, certo? Então aqui eu fiz uma classe específica para a entidade categorias, certo? E para saber o comportamento delas, como nós podemos observar aqui, né? Fiz uma instância aqui da categoria e botei dois exemplos como, por exemplo, eletrônicos e livros, certo? Para poder instanciar e assim fazer os testes juntamente com os repositórios aqui. Esse repositório aqui se refere a esse rapaz aqui, aqui, ó, categoria. Então é esse aqui. Eu instanciei esse rapaz aqui, certo? E também chamei, deixa eu ver aqui. Desculpe aqui porque o computador aqui é um pouquinho lento mesmo. Mas vamos lá. Pronto, e aqui, certo? Então para não ficar muito longo, vamos lá. Nós podemos observar aqui, certo? Nessa classe de testes da categoria, ela está dividida em quê? Em alguns módulos aqui, certo? Alguns métodos, que é validar, certo? A inserção de dados da categoria. Então tem aqui a parte para você validar a inserção de dados, você validar o retorno, né? O resultado do retorno aqui, se realmente foi correto, se foi verdadeiro, certo? Aqui nós podemos validar a alteração de dados, aqui validar a remoção de dados, validar se realmente checar, né, e verificar se realmente foram salvos os dados que foram inseridos, certo? Aqui para poder testar e validar, né, com respeito ao seguinte, qual é a versão do Java, né, ou seja, ele vai dar positivo, certo? Ele vai dar corretamente se o Java do meu computador, se o que tem lá está dentro dessa margem aqui, ou seja, Java 11 a Java 17. Se tiver menos do que isso, ou seja, Java 10, Java 8, ele não roda, ele vai dar errado. Então o programa ele é direcionado para essas versões aqui, certo? Então ele faz esse teste aqui para verificar a versão. Qual é a versão que está rodando aqui, certo? Então ele está validando a versão do Java que está rodando. E aqui a validação das exceptions, certo? As exceções aqui, caso venha ocorrer um erro. Então, se não tiver nenhum erro, automaticamente ele vai passar, certo? Então, vamos agora fazer os testes e verificar o que acontece, certo? Se você observar aqui, é porque aquele já foi testado, mas geralmente você pode testar individualmente, certo? Método por método, ou você pode testar tudo de uma vez só, como nesse caso aqui eu testei, certo? Eu testei de uma vez só e você vai observar aqui uma tela que vai abrir com os testes aqui validados. Então vamos rodar aqui, certo? Vai demorar só um pouquinho porque infelizmente o meu computador é um pouquinho lento, mas vamos observar aqui o que vai acontecer durante o teste, né? Vai inicializar o Spring, certo? E ele já vai começar todos os trâmites para inicializar os testes e validação da nossa API com respeito à entidade e categoria.
Então aí o Spring já inicializando. Nós vamos observar também a simulação da construção das tabelas, né, na base de dados. Vamos observar aqui. Observe bem aqui, ó, o que é que vai acontecer. Tá demorando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Eita. Oi? Saindo. Pronto, se vocês observarem aqui, ele vai começar a testar aqui. No computador normal, tem uma memória boa, ele é rápido. Pronto, aqui, ó. Ele validou, certo? Um por um. E aqui nós podemos observar todo, né, a construção da base de dados e todas as ocorrências, certo, dos testes aqui. Peço até desculpa porque o computador realmente está lento, certo? E aqui está aqui, ó, todos validados. Então, se você observar bem, é justamente cada método aqui, né, que foi construído para poder validar cada situações aqui, certo? Questão de entrada de dados, tudo. Então é isso, certo? Então, obrigado e até a próxima.